Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar os estudos da 10ª semana na disciplina de História. Nas aulas passadas, vocês estudaram um pouco a respeito da história da população negra no Brasil e a sua presença nos movimentos sociais. Notaram que a participação da população negra não ficou passiva diante de todas as dificuldades enfrentadas, mas atuou dentro dos diversos setores da sociedade, apresentando uma união e autoestima mesmo diante de toda a adversidade de uma sociedade com preconceitos e discriminações. Vamos continuar discutindo nesta semana a respeito da presença da população negra durante a primeira metade do século XX e a forma como ela atuou diante do novo cenário que se apresentava até então e também na atualidade. Vamos entender também um pouco a respeito dos movimentos de origem negra. Tudo isso irá resultar no combate ao preconceito e às desigualdades presentes naquele momento e que, infelizmente, ainda existem na atual realidade. A Frente Negra Brasileira, criada em 1931, vai organizar um movimento com milhares de negros para lutarem a favor dos seus direitos. No tópico de número 1, intitulado Os Movimentos Negros no Brasil República, vai ter como objetivo promover a difusão de jornais e revistas voltados ao público negro, que vai abordar diferentes temas, desde ideias literárias até carnavalescas. Essas publicações visavam retratar o cotidiano da população negra e promover assuntos interessantes daquele período. Porém, esses chamados periódicos vão se tornar meios de denúncia de atos praticados contra os negros e também das dificuldades que este grupo estava enfrentando neste período pós-escravidão, além de abordar, como já falamos, a desigualdade social entre os negros e os brancos e as restrições que este grupo sofria em decorrência do preconceito racial que infelizmente imperava naquele período. E como já foi mencionado, ainda está presente na nossa sociedade atual. E nós, como seres humanos, devemos combater este tipo de preconceito, pois todos somos iguais. Outro fator muito importante deste tópico é o agrupamento de todas essas publicações formando a denominada Imprensa Negra Paulista. Neste mesmo período, em 1931, como a gente já falou, é fundada a Frente Negra Brasileira, que mais tarde irá se transformar em partido político, existindo durante o denominado período do Estado Novo. Depois do período do Estado Novo, os grupos vão se organizar formando entidades de grande importância na história pelo direito dos negros, tendo como exemplo a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Nos anos de 1960, a caminhada dos grupos no Brasil vai ganhar novas influências e referências, como, por exemplo, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e libertação de colônias. Vão ficar em evidência aqui grandes personalidades como, por exemplo, Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e Abdias Nascimento. Para refletirmos a respeito dessa discussão que estamos tendo, temos agora este texto que traz por título Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira vai ser uma entidade fundada em 1931 que tinha por objetivo defender os direitos civis do negro. Foi finalizada no ano de 1937. A Frente Negra Brasileira vai ser articulada em 1928, quando
vai haver uma tentativa de se realizar um congresso da Mocidade Negra. Este movimento vai se formar, entretanto, no início da década de 1930, tendo como nomes principais Arlindo Veiga dos Santos e José Correia Leite. Dando continuidade, o objetivo, segundo o Estatuto, era promover uma união política e social da gente negra para a afirmação dos seus direitos históricos em razão de uma atividade moral e material no passado, para a reivindicação dos seus direitos materiais e políticos atuais na comunhão brasileira. Esta organização deveria ser composta por negros de ambos os sexos, visando a elevação moral, intelectual, artística e física, a assistência, a proteção e a defesa social, jurídica e econômica do trabalho da gente negra. Essa frente vai também tentar conquistar cargos eletivos de representação para os negros, tendo apresentado aos constituintes de 1933 reivindicação de igualdade de direitos. Esta representatividade eletiva diz respeito à representação política que os negros estavam pleiteando neste período, ou seja, eles visavam que os cargos relacionados à política brasileira também fossem ocupados por negros. Logo em seguida, a entidade vai também experimentar um rápido crescimento, formando-se então núcleos em importantes centros no país, como no Rio de Janeiro, nos estados da Bahia, de Pernambuco e de Minas Gerais, assim como no Rio Grande do Sul. A atuação da frente vai conseguir realizar manifestações públicas contra a discriminação racial. Além disso, vai também divulgar suas posições enquanto editava o jornal O Clarim da Alvorada. Concluindo o texto da nossa reflexão, vamos aqui observar que o enfraquecimento da frente vai acontecer por causa das divergências internas do grupo. Enquanto o dirigente Arlindo Veiga dos Santos se achava ligado ao movimento patrianovista de orientação de direita, José Correia Leite se filiava ao pensamento socialista. Tal polarização levou ao fracionamento do grupo e à sua dissolução, por causa de ideais políticos, enquanto um seguia a chamada frente de direita, o outro estava ligado ao pensamento da então denominada esquerda. Concluindo o nosso primeiro tópico, discutiremos a ideia do chamado TEM, que era o Teatro Experimental do Negro, que foi fundado por Abdias do Nascimento. Segundo ele, o TEM vai se constituir para contestar a discriminação racial, além de formar atores e dramaturgos afro-brasileiros, promovendo também as tradições culturais negras que quase sempre eram relegadas ao ridículo na sociedade brasileira. Como, por exemplo, aqui nós temos o Carnaval brasileiro, que vai estar diretamente ligado às questões étnico-raciais, partindo daquele princípio de que o povo negro, de origem africana, que trouxe esta manifestação cultural para o Brasil, contagiando também os brancos europeus. Além disso, nós não podemos esquecer que, por muitas vezes, as escolas de samba serviam como refúgios para praticantes das religiões de matrizes africanas, oriundos de batuques africanos de ritmos improvisados das senzalas. No tópico de número 2, vamos entender um pouco a respeito do fortalecimento da desigualdade na chamada Nova República, que é o atual período histórico em que estamos vivendo. A abolição da escravidão sem uma reforma agrária vai privar que esses negros recém-libertos e seus descendentes tenham uma base material mínima sobre a qual pudessem iniciar uma nova vida. Isso quer dizer o seguinte, que apesar da liberdade, os negros não foram inseridos de uma maneira justa e íntegra na sociedade. Os inumeráveis preconceitos também vão fazer com que
haja um bloqueio nesta incorporação dos negros na indústria que estava nascendo neste período no Brasil, assim como no setor de serviços. Dentre os movimentos iniciais, portanto, o capitalismo no Brasil vai demonstrar uma incapacidade intrínseca de assimilar o contingente humano que era liberado com a desagregação das reformas tradicionais de produção provocada pelo seu próprio desenvolvimento. Também havia, pessoal, dentro das indústrias que estavam surgindo neste período, um preconceito em relação à população negra. Infelizmente, nelas não era disposto de maneira igualitária os seus cargos, sempre as piores funções eram delegadas a essas pessoas, fazendo com que houvesse uma grande barreira social de preconceito e discriminação, como eu sempre enfatizo, infelizmente. No decorrer do século XX, a persistência da discriminação e do componente excludente do desenvolvimento econômico brasileiro vão perpetuar ainda mais esses obstáculos para que os negros possam atingir uma ascensão dentro da sociedade. Esse movimento vai fortalecer ainda mais a desigualdade social presente em todos os países do mundo. Enfatizando aqui, como está destacado no texto, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Por esta razão, a meritocracia é um mito. Não há como clamar que uma classe social alcança bons feitos por mérito, frente a outra que sequer consegue acessar as mesmas oportunidades. Então, esta questão aqui não é verídica. Não tem como uma classe social alcançar um avanço dentro da sociedade se ela não tem as mesmas oportunidades que a classe, digamos, dominante. Um princípio do direito prega em tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, com o objetivo de conhecer como a força das vivências dos locais de origens e da vida social tendem a se manter mesmo por décadas. Toda esta questão precisa ser revista, porque tanto os brancos como os negros são seres humanos que possuem, por lei, os mesmos direitos. Então a sociedade ela precisa revisar esta questão da desigualdade, do preconceito, para que todos ajam de uma forma justa e igualitária. Nas atividades desta semana teremos, para refletir, uma pequena definição a respeito da desigualdade social. Conforme diz este trecho, cada autor vai definir a desigualdade social à sua maneira. Nós temos aqui a definição de Max Weber e de Karl Marx. Cada um deles vai defini-la de acordo com o seu pensamento. O Max Weber vai dizer que as classes sociais estão ligadas aos privilégios e prestígios, sendo uma forma de estratificação social. Ele vai acreditar que essas classes tendem a se manter estáveis ao longo das gerações, reproduzindo a desigualdade com as classes inferiores. Essa estratificação social, pessoal, significa que a sociedade não vai mudar, ela vai ficar do mesmo jeito. Por exemplo, se uma pessoa pertence à classe mais humilde, mais pobre da população, ela vai permanecer ali. Se uma pessoa pertence à classe mais rica, ela também vai permanecer ali, fazendo com que a desigualdade se perpetue. Já Karl Marx vai dizer o seguinte, que existem duas grandes classes, a trabalhadora, que é denominada de proletariado, e os capitalistas, que são a burguesia. Enquanto os trabalhadores se importam em sobreviver, os capitalistas se importam em lucrar, e assim criam as desigualdades e os conflitos sociais como forma de opressão e exploração. Sempre nesta visão aqui, o objetivo dos ricos, que é a burguesia capitalista, vai ser obter o lucro em detrimento dos trabalhadores, que vai ser o denominado proletariado. Sempre será trabalhar para gerar riquezas à burguesia. Partindo para as atividades, gente, temos o seguinte na número 1.
ela está pedindo para vocês analisarem a ideia de cada pensador e, a partir desta análise, dar a opinião sobre o tema, levando em conta os fatores seguintes: ocupação profissional, escolaridade, riqueza, os bens e as rendas das pessoas. A partir de tudo que nós estamos estudando nesta aula, do preconceito, da discriminação em relação à população negra, e também a definição apresentada anteriormente pelos dois pensadores, Karl Marx e Max Weber, vocês vão fazer essa análise conforme a pergunta está direcionando. Na número 2, pede para vocês fazerem uma análise das duas imagens após a leitura do objeto de estudo dessa semana, que é todo este material que nós estamos conversando hoje, refletindo a respeito da seguinte questão: o ambiente em que as pessoas nascem e crescem podem influenciar na sua vida educacional e profissional? Então, observando as imagens e diante de todo o conhecimento que foi assimilado, respondam esta questão: se o ambiente em que a pessoa nasceu vai influenciar em sua vida profissional. Gente, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado desta aula e entendido os conceitos. Então, até a nossa próxima aula, que será nas semanas seguintes.